78 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Bom, são 8h45 em Campos e nós estamos de volta, acelerando aqui para aproveitar o tempo de hoje com a secretária de Meio Ambiente do município de São João da Barra, a Marcela Toledo, que nos prestigia aqui com sua presença nessa entrevista, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Bom, nesse bloco final do programa, que eu acho que a gente vai ter que se espremer para ficar menor, quase que impossível, mas a polêmica está com você, Arnaldo, para levantar essa questão do projeto lá, Caruara, a polêmica com relação ao acesso ali àquela área que é de proteção ambiental. Neto, por favor. Vamos lá, Nogueira. Marcelo, eu vou fazer uma pergunta só, mas vou abordar dois temas. A gente vai falar um pouquinho de Quipari. Eu queria relembrar também a questão da reabertura das barras. Houve uma discussão muito forte, mortandade de peixes naquela região. O que aconteceu, na verdade? Não era para ter reaberto. E essa questão de reabertura de barra é uma questão polêmica, porque muitas vezes vão lá e abrem ilegalmente, então é muito polêmico. Mas naquele período lá de janeiro houve abertura e houve uma mortandade de peixe que colocaram, digo, em rede social, algumas pessoas disseram que foi justamente por esse motivo, por ter reaberto a barra. E falando em Quipari, falando em Porto do Açu, como falávamos no bloco anterior, tem a construção ali da sede da Caruara, né, que é um espaço que... E aí eu queria ouvir de você, quem vai gerir? Vai ser o Porto, vai ser a Prefeitura, vai ser um convênio? Eu entrevistei o Vinícius Patel recentemente, não, foi no início do ano, e ele falava sobre abrir aquele espaço para uma parceria com a educação, de fazer projetos e programas ambientais utilizando aquele espaço para pesquisa, para pesquisadores utilizarem também aquele espaço, mas tem muita dúvida sobre... Vai impedir o acesso à lagoa? Vai impedir de alguma forma que as pessoas tenham o uso do espaço como tem hoje? Qual vai ser a participação da Prefeitura naquele espaço criado ali pelo Porto do Açu? Muito importante a gente estar falando de tudo isso, e eu queria responder tudo isso de uma forma bem ampla, né? O município tem um plano diretor, que dentro dele tem as zonas de interesses ambientais. Essas zonas de interesses ambientais, elas consideram os recursos naturais que a gente dispõe no município de São João da Barra e como a gente pode fazer para proteger esses recursos naturais. Dentro disso, nós temos, né, o empreendimento industrial chegando no município. Lá no passado, muito se preocupou, meu Deus, como que a gente vai conviver com a proteção ambiental associada ao desenvolvimento industrial? E o plano diretor já definia as zonas de interesses ambientais para que esse processo de industrialização não avançasse sobre os nossos recursos naturais. A Lagoa de Gruçaí, a Lagoa de Quipari, a Lagoa do Taí, a Lagoa do Açu, a Lagoa do Salgado, são vários desses recursos naturais que precisam e estão definidos como zonas de interesse ambiental pelo plano diretor. A RPPN Caruara, o Porto do Açu, ao fazer o empreendimento, dentro do seu plano de ação, ele criou a RPPN, né, que é uma reserva particular, né, de proteção integral, né, que é assim que preconiza no estado do Rio de Janeiro, que é uma RPPN, e a gente tem ali o projeto de construção da sede. Mas voltando ali na pergunta anterior sobre a abertura da barra, né, a gente precisa entender a importância ambiental. Nós estamos em uma planície, né, São João da Barra, o seu solo
é arenoso, né, muito arenoso, na maioria, né, do seu território. E os recursos hídricos, né, eles são comunicantes. Então, nós temos o Canal São Bento, que foi um caminho d'água antigo, que foi dragado pelo DNOS para fazer lá no passado o escoamento das águas, né, tanto as águas de chuva, quanto drenar a própria água do rio, né, ali. E aí a gente tem a comunicação no outro canal, que é um canal artificial, que é o canal de Vila Abreu, que se comunica diretamente com a Lagoa do Taí, que, por conseguinte, tem todos os veios de comunicação com as lagoas de Quipari e a Lagoa de Gruçaí. Dentro disso, né, eu acho que é importante falar desse canal de comunicação, e eu, na minha formação, né, na pós-graduação, a gente estudou muito sobre o Homem Brejo, o Homem Restinga, o Homem Guanabara, do Alberto Ribeiro Lamego. O Alberto Ribeiro Lamego mostra muito isso no seu estudo, onde faz um estudo muito profundo sobre a região, sobre a geografia, a geologia da região, né? E o Homem Brejo foi um estudo muito profundo que eu fiz na minha formação, né? E eu tenho muito conhecimento. E aí, tirando o Lamego, né, a gente conhece muito o território, né? Eu sou nativa do território, muito nativa mesmo, minha família toda é do 5º Distrito, e a gente tem muita interlocução e vivência, de nascer, de viver, de pescar, de produzir, de ser extrativista da minha origem, da minha família, dos meus descendentes, né, de todos meus avós, bisavós, e a gente conhece muito esse território. Quando houve o rompimento, a gente conhecia muito bem para onde vão, né, as águas que adentrariam no Canal São Bento. Então, quando a gente fez o pedido de autorização ambiental ao INEA, e aí vale novamente repetir, nenhuma ação do município de São João da Barra foi feita, primeiro, por achismo, segundo, por ímpeto de resolver o problema sem pensar no contexto e nos impactos, né? E também sem autorização do órgão superior. Então, não só teve autorização, como teve a presença do secretário de Estado e presidente do INEA na abertura da Barra do Açu, inclusive. Então, a gente tinha todo o respaldo legal de atuação. Sobre a mortandade de peixe, a gente sofre e muito. Só que eu preciso, né, quando a gente fala, mas houve a mortandade de peixe na Lagoa de Quipari. Não houve só na Lagoa de Quipari. A gente é responsável pela limpeza pública urbana. No Rio Paraíba, com a cheia do rio, né, que estava acontecendo no momento, a orla toda estava cheia de peixe morto, o tempo todo, no Rio Paraíba. Grandes robalos, tainhas, muitos peixes. E na área alagada pelo São Bento, não tinha só peixes mortos. Nós tínhamos tamanduá morto, nós tínhamos tatu morto, nós tínhamos gambá morto, nós tínhamos bezerros mortos. Então, assim, e tínhamos a população de Barcelos dentro d'água. Nós tínhamos a agricultura do 5º Distrito debaixo d'água. Então, assim, considerando, né, que a gente não gostaria que nenhum desse impacto ambiental tivesse acontecido, a gente estava vivendo um desastre ambiental. E nesse desastre, o impacto não foi exclusivo da Lagoa de Quipari. Infelizmente, para minimizar o impacto global, a gente tem, sim, um impacto da lagoa que a gente jamais gostaria. A abertura de barra é uma coisa condenada por nós. A gente tem que fazer a abertura de barra considerando todos os aspectos que devem ter ambientalmente. E naquela situação de emergência era um mal necessário. Só que o que a população faz de forma clandestina, aleatoriamente, porque ocupou a margem da lagoa, porque aterrou a margem da lagoa ao longo do século, né? E hoje se vê debaixo d'água por qualquer cheia da Lagoa de Gruçaí, né, a gente vê isso com maus olhos e a gente condena. Então é preciso a gente ter muita responsabilidade quando fala de abertura de barra, porque isso precisa de muito estudo e de muito entendimento por que se abriu uma barra. Então, a gente tem muita responsabilidade e a ação foi feita com base legal, ambiental e com responsabilidade com todo o contexto que estava acontecendo. Então, é importante a gente salientar. Sobre a questão das unidades de conservação, eu quero falar de RPPM dentro desse contexto. No desenvolvimento industrial, a gente precisa, né? E aí a obrigação, a lei orgânica do município diz, né? Qual a incumbência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente? Tornar todas as zonas de interesse ambiental unidades de conservação. A gente avançou muito, sabe, Neto? A gente avançou muito. A APA da SEAB ela já tinha sido
feita, né? Porém o ato de constituição dela, ele estava mal formulado, então carecia de alterações. O ano passado, né, retrasado, a gente fez, no início do ano passado a gente fez, e essas alterações incluímos as ilhas ali do contexto, né, no Rio Paraíba do Sul, então a gente avançou. Então a APA da SEAB hoje é uma área de proteção ambiental municipal, que a gente está ali para conservar o recurso natural do mangue, que é muito importante a gente estar trabalhando, e a gente vai implementar um plano de ação para a gente fazer o plano de manejo e posterior a sede da APA da SEAB. Foi criada também o ano passado foi um grande avanço no município, unidade de conservação. Nós criamos o ano passado a primeira unidade de proteção integral, Refúgio da Vida Silvestre da Lagoa do Taí, que fica ali em Palacete, na região de Palacete, Pipeiras, ali Vila Abreu, Vila da Terra. Muito importante, porque quando a gente fala, o Porto depositou tantos milhões de compensação ambiental, porque nenhum desses milhões veio para São João da Barra? Porque, de acordo com o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, este recurso só pode vir para projetos em unidades de proteção integral. Então, nós criamos o refúgio e estamos pleiteando recurso de compensação, e eu acredito que pela primeira vez a gente vai conseguir, né? A gente já apresentou em Câmara Técnica, a gente está cumprindo a demanda de documentos que eles estão pedindo, que a gente está pleiteando recurso. Isso foi mais um avanço. E o ano passado, no final do ano passado, 31 de dezembro, foi o ato de publicação, 30 de dezembro, nós criamos a APA do Salgado. Porque a Lagoa do Salgado, parte dela fica no município de Campos, parte dela no município de São João da Barra. A parte que dá dentro do município de Campos, ela está dentro do Parque Estadual da Lagoa do Açu, PELAG. E a parte que é de São João da Barra não era unidade de conservação e não tinha essa consideração. É zona de interesse ambiental do município, e nós criamos uma APA por conta de sua relevância, né? A Lagoa do Salgado, ela é muito singular, com características, né, dos estromatólitos, que trata dos fósseis, tão importante as suas características, que a gente precisa estudar, visitar e trazer aí o público, né, para poder visitar. Pouca gente conhece a Lagoa. E a gente quer muito. Eu tenho identificado áreas para a gente desapropriar, para a gente construir a sede, para virar um ponto de turismo ambiental, né, e científico para o município. A gente precisa mudar, sabe, Neto? A gente precisa considerar, nós somos um município riquíssimo de recursos naturais. A gente precisa conscientizar a população de como você usa seus recursos naturais, de como você pode não olhar para ele, só porque o meio ambiente quer proteger, a gente vai deixar de ter renda, muito pelo contrário, né? Como você tem renda promovendo a proteção desse ambiente, seja pelo artesanato, seja no turismo ambiental, seja acomodando o turista, né? Seja nessa toda a cadeia produtiva do turismo, mas um turismo sustentável. E a gente precisa, dentro disso, a RBPN Caruara é o primeiro modal que já está mais avançado que as nossas unidades. A gente está vendo, né, tudo, para a zona de proteção integral, a gente está tentando captar o recurso federal do SNUC, né, que é o Sistema Nacional, para poder trazer isso para dentro, para fazer a sede, para fazer o plano de manejo e para a gente incluir toda a cadeia produtiva ali. Mas a gente quer fazer uma sede no Açu, para a APA do Salgado, a gente quer fazer em Atafona sede da APA da SEAB, e isso está no plano de ação rápido da gente executar. Então, o que a gente conseguir executar com recurso de SNUC, ótimo, que não a gente vai fazer com recurso próprio. E isso avançou muito, porque esse ano vai ter uma premiação, a gente vai avançar muito mais. Porque o ano passado a gente lançou no ICMS ecológico, eu vou pegar o gancho logo, no ICMS ecológico, a unidade da APA. E isso, né, esse dimensionamento, novo dimensionamento ali, fez com que a gente pontuasse. A gente não pontuava antes com a APA, porque ela não compreendia os requisitos básicos da documentação, e a gente passou a pontuar. Então, só em pontuar com a APA, nos colocou em 7º colocado no Estado, entre os 7 e de unidade municipal. E depois, com as nossas 2 unidades que a gente lançou esse ano, que vai sair o resultado por junho, julho, nós vamos avançar muito mais em unidades municipais de conservação. E isso é o papel do meio ambiente. Então, às vezes, as pessoas confundem o papel do meio ambiente, né? E, às vezes, o fato dos serviços públicos ser tão mais atuantes, né? A gente deixa de falar dos avanços do meio ambiente. E a gente, quando pensa na RPPN, que é particular, aí, vamos dizer, você me perguntou, tem gestão compartilhada? Não, é particular. A gente tem projetos compartilhados, né? A gestão da unidade é uma propriedade privada, dentro, né, de responsabilidade do Porto do Açu, mas a área pública, né, onde tinha os quiosques, onde o município tinha uma ação desde
há 14 anos atrás, para demolir toda, que a gente demoliu a Tafona, o quiosque Peixe na Rede, vou fazer comercial do Peixe na Rede aqui, mas todos os quiosques que foram demolidos ali em Gruçaí, foram demolidos dentro desse processo e que Pari faltava, na verdade. Nesse momento, a gente fez o procedimento que a Justiça Federal, né, estava impondo ao município, e aí a gente pôde, né, e o INEA também nos cobrando, nos autuando, para que a gente pudesse fazer a demolição, porque estava dentro da faixa de proteção. A gente conseguiu fazer e a gente está repensando, e aí a gente até publicou essa semana, estivemos lá no Porto, né, lá na sede da RPPN, na área pública do município. Porque toda aquela área onde vai ter, que tinha as casuarinas, aquela área pública. As pessoas podem acessar naturalmente, as pessoas vão visitar, só que a gente quer melhorar o pensamento e o uso daquela área. Por que a gente precisa melhorar? Porque a gente precisa conscientizar a população. Como você usa, né, um recurso natural para que os nossos filhos e as próximas gerações possam também ter a mesma oportunidade de utilizar, protegendo. Você não pode fazer um churrasco e lavar e jogar carvão dentro da lagoa, como se faz hoje. Você não pode ir para lá, deixar latinha espalhada, copo descartável, aleatoriamente, como se faz hoje. Né? Você precisa ter um uso sustentável, porque eu não posso ser egoísta e achar que só eu tenho que desfrutar disso. A gente precisa, e aí a gente está pensando, né, no incentivo aos outros esportes, a questão do caiaque, do pedalinho, sabe, empoderar a lagoa para que as pessoas possam visitar. A RPPN tem uma questão de trilhas que eles vão fazer, super bacanas, a educação ambiental, o fortalecimento do artesanato local, e um projeto muito bacana que a gente conversou lá, que eles estão fortalecendo as artesãs para que elas produzam produtos, né, o artesanato voltado para a Restinga, para valorizar o nosso principal bioma, né? Que é a Restinga do município. A gente tem mãe, mas tem Restinga muito forte. E a gente vai ter, né, camisas de pitanga, bonequinhos de tamanduá. Então, a gente vai ter um artesanato muito rico e muito qualificado, muito direcionado à valorização do que a gente tem de mais bonito. Então, a gente precisa fazer isso e a gente precisa mudar a veia turística para poder gerar muito mais renda do que a gente tem só acontecendo no verão. A gente precisa ter turismo o ano inteiro. E o turismo ambiental é aquele que atrai turista o ano inteiro se a gente cuida, se a gente preserva, se a gente faz de forma consciente. E quando a gente criar as nossas sedes de unidade, a gente vai criar um circuito muito bacana de trazer turistas de toda a região e de todo o mundo para nosso bioma e para a proteção ambiental que a gente vai qualificar. Então, tem como crescer industrialmente, protegendo? Tem. E a gente quer dar esse exemplo em São João da Barra de gestão, onde o meio ambiente é favorecido e a preservação dos nossos recursos naturais também. Marcela, tem um outro assunto que eu queria trazer aqui, até coloquei em pauta, em relação à questão de saneamento básico. São João da Barra é um município que, como falamos aqui, cresce há muitos anos em relação ao desenvolvimento do Porto do Açu. Quando a gente fala em Porto do Açu, nós estamos falando de 15 anos, né, desde o lançamento da sua pedra fundamental. É um município que chegou a começar a construir uma estação de tratamento de esgoto ali na região do antigo Matadouro, e que essa obra está lá ainda, e acho que ninguém sabe qual vai ser o fim dela, porque tem um problema de terreno. Você sabe qual vai ser o fim? Então você fala para a gente, por favor, né? Porque tem essa questão do terreno que a gente sabe como que foi construído, mas tinha uma divergência ali em relação ao território. E teve uma declaração da hoje ex-prefeita, à época prefeita Carla Machado, quando houve aquele leilão dos lotes da SEDAI, eu a perguntei do porquê que São João da Barra não aderiu. Foi até numa visita do governador lá a São João. E Carla falou que ela tinha um projeto de universalização da água potável, ou seja, pelo que entendi, o próprio município iria gerir essa questão da distribuição de água, da captação e distribuição de água. Eu queria saber quais avanços que a gente pode esperar na questão de saneamento, de esgoto, que São João da Barra tem muito pouco, só na sede e pouco, né, se há previsão de expansão dessa rede de esgoto sanitário. E em relação à água potável, o que fica de residual dessa fala da prefeita, de universalização pelo próprio município do acesso à água potável? Há algum projeto de que o município vai estender esse abastecimento? E chegando aonde não tem, sua região, sobretudo aqui no distrito, tem muita dificuldade na questão de abastecimento de água? Eu hoje estou muito feliz aqui, Arnaldo, de poder falar sobre isso, né? De fato, e aí não é de fato só como secretária, mas como população, né? Que sofremos muito com esse problema. Eu acredito muito que a gente precisa avançar e eu quero parabenizar a Carla Machado, né? A nossa eterna prefeita,
pela decisão tomada no passado de não ter aderido ao leilão. Qual foi o impacto? Né? Eu conversei recentemente com algumas pessoas, e aí eu vou falar de alguns municípios, o Carapebus é um exemplo disso, né? Que aderiu ao leilão e que hoje, o prefeito não foi ele que aderiu, né? E hoje ele enfrenta dificuldades, porque quando você concede o direito de administrar sobre um recurso natural, que é a água, ao Estado, que foi isso que os municípios fizeram, não, a empresa que ganhou o leilão, ela não se reporta ao plano de metas ao município, não depende, o município não consegue gerir esse processo, ele deixa de ser gestor e dá o poder ao Estado de ser o gestor. E quando a gente vê Carapebus hoje, vê que não tinha plano de metas, eu estou citando Carapebus, mas isso se deu em muitos municípios. Você não tem plano de metas de quanto aquela empresa concessionária vai avançar, quando que vai chegar a universalização, não existe isso. Diferente de quando eu, município, tenho a gestão desse processo. Então, a decisão dela foi muito sábia e muito importante. O novo marco do saneamento, que foi a lei de 2020, onde a gente mudou a visão sobre concessão, né? Então, não podendo mais, não sendo permitido, fazer como se fazia antigamente com a SEDAI. Então, hoje, muito se fala assim, mas porque a SEDAI está vencida no município. Sim, não tem mais documento com a SEDAI, mas nem pode ter. O novo marco 2020 não permite mais que se tenha nenhum contrato da forma como foi feito antigamente pela SEDAI. O que se diz hoje? Até que o município faça o seu processo, defina a sua concessão, a empresa que está no território pode continuar até que você tenha um novo processo. E é isso que a gente vive hoje. A gente vai contratar, e a gente está nesse processo de formalização, estivemos no Rio, né? A gente vem estudando qual seria o melhor modal da gente fazer o estudo de viabilidade técnica e financeira para a implantação do novo sistema. Porque a gente precisa fazer um diagnóstico que temos, qual o tamanho da rede que temos e o que precisamos fazer. Para eu fazer um edital onde eu consiga definir muito claramente o que eu tenho e qual é o plano de investimento e qual o prazo que eu preciso dar para quem vai operar o nosso sistema para poder alcançar a universalidade. É plano de governo da prefeita Carla Capucci e da nossa ex-prefeita, na eterna Carla Machado, que a gente cumpra a universalidade, busca a universalidade. E dentro disso, o novo marco do saneamento diz que nós temos até 2030, né, 2033, para cumprir isso. Então, universalizar. Então, qualquer concessão que a gente possa fazer, qualquer sistema que vai ser apontado de ser executado a partir do estudo, é um estudo caro. Nós tivemos recentemente na FGV, para poder discutir sobre isso, que tem expertise, know-how de mercado, de execução desses projetos, que tem gabarito, que tem idoneidade no mercado, para a gente discutir, né, a questão dela executar o nosso projeto, custa em faixa de 1,5 milhão, 1,2 milhões, a 1,5 milhão. Então, a gente está pedindo a proposta financeira, né? A gente elencou o nosso objeto e a gente está solicitando a proposta financeira para poder executar esse estudo, para a gente poder viabilizar esse processo. Qual a nossa expectativa de solução? Prazo, para que a gente tenha já operando um novo sistema já regulamentado com plano de metas. 1 ano. Então, é o estudo que a gente levantou, é o prazo que a FGV disse que a gente teria todo o processo concluído. Então, a gente vê que isso está arrumando, né, em um caminho muito diretivo para a gente solucionar o nosso problema de forma definitiva e a gente poder ter qualidade no saneamento e qualidade no fornecimento de água potável no município, sendo fiscalizado pelo município. Em relação àquela obra lá que eu falei? Então, a gente tem 2 alternativas, que é o que a gente está fazendo. Se a gente, em 1 ano, né, a gente pretende, em menos de 1 ano, estar com essa estação operando, né? Atualmente, a gente sim está fazendo um estudo de desapropriação da área para o emissário. A gente vem conversando com o jurídico do melhor modal, da avaliação do terreno, conversando com o proprietário. Isso tudo vem avançando nesse sentido, como você falou, da questão da dominalidade do terreno. A gente está conversando sobre isso e a gente está agindo sobre isso, ao mesmo passo que hoje a gente tem licença, né, ambiental de instalação da ET, e a gente está atualizando a planilha, e aí é importante falar sobre isso, né? O modal de técnico operante daquele sistema é o Biodrum, né, que é um sistema de tratamento
que durante a pandemia nós tivemos várias empresas falindo que forneceram orçamento para a gente. A gente quer colocar a obra para ser executada, mas para isso precisamos atualizar o orçamento. A gente vem nessa atualização, mas diversas dessas empresas falindo. Uma alternativa que nós tivemos foi procurar no mercado um sistema similar operando. Aqui em Campos tem uma, na Chatuba, nós tivemos lá, né, meses atrás, para poder ver como é que eles funcionam e quais são seus fornecedores de peças de reposição. E aí a gente conseguiu, foi muito bacana, né? A Águas do Paraíba nos deu esse suporte para nos dar esses fornecedores para que a gente pudesse estar atualizando o orçamento. A gente espera que a gente conclua a ET esse ano e a gente coloque ela para operar o mais rápido possível e assim a gente tenha no plano de investimento da novo administrador desse processo, menos um, para que a gente tenha um plano de investimento maior e mais rápido. Então, a gente vai avançar muito nesse sentido. Agora, aquela estação de tratamento, ela, além desse tempo todo que vem de questão de discussão de desapropriação de área, a obra em si mesmo, que vai precisar mudar muita coisa, não precisa mudar muita coisa, não. Mas na verdade, o que tem lá que precisa alterar, a obra de construção civil é excepcional. E isso não é uma opinião nossa, a gente trouxe, né, a Secretaria de Estado de Ambiente, o Superintendente de Saneamento, para a fazer uma avaliação técnica da estação. Então, ela é considerada muito boa, né, com uma estrutura muito boa. A parte que temos, né, que está enferrujada dos acessos, escadas, isso tem que trocar por um material que a gente não oxide tanto, né, porque a gente tem uma área de maresia muito grande. Isso a gente precisa mudar, mas isso não é uma coisa muito custosa. O que a gente precisa é, de fato, adaptar para o recebimento dos caminhões, que é uma coisa muito simples, muito simples. É uma obra que a gente demora um mês para fazer, uma coisa muito simples de adaptação para receber os caminhões de limpa-fossa, que atende às outras regiões onde não tem estação de tratamento. E, basicamente, o emissário, que é muito rápido também de fazer. Então, assim, não é uma obra demorada, é uma obra que, dando start nela, ela, em 6 meses, está concluída, né? Principalmente para que a gente tenha a licença de operação e todo o sistema conectado. E justamente essa questão que eu ia levantar, né? Você tem os caminhões limpa-fossa e a Tafona, sobretudo, que aquela estação iria atender a Tafona e São João, né? A Tafona não tem rede de esgoto. E aí, quanto tempo que... Aí não é uma coisa que a gente sabe vai resolver do dia para a noite, não, né? Vamos resolver, olha só, hoje nós temos, né, fizemos a licitação do projeto de rede de Atafona e nessa licitação a gente vai fazer o projeto da rede inteira. O seu João Siqueira, né, tá aí, a gente de emenda parlamentar conseguiu, né, recursos para fazer pelo menos 1/4 dessa rede e a gente vai tentar os 3/4 agora com a GEVAP, com o projeto que a gente vai apresentar. Mas nós temos já recursos nós estamos na fase de elaboração do projeto, já está na fase de conclusão da topografia e sondagem de parte da rede. Nós vamos começar, obviamente, pela SEAB, né, que é uma área onde a gente tem um canal que a gente precisa proteger para que não tenha nenhum efluente sendo lançado ali, mas nós vamos começar por ali, na primeira etapa da obra, conectando a estação. Então, a primeira rede que vai receber, nós já temos rede de Atafona de São João da Barra pronta para levar para a RET e a rede de parte de Atafona. E a gente pretende concluir isso. Hoje o esgoto de São João da Barra é tratado, esse que é colhido lá na Chatuba, e sempre que chove tem aquele problema ali naquela parte mais alta ali, onde tem as bombas, né, onde a gente faz ali na BR-356, enfim. Hoje esse esgoto é tratado, Márcia? Nós temos uma estação de tratamento, né, na São Pedro, que não consegue hoje comprovar a eficiência de tratamento devido à capacidade dela. A cidade foi crescendo. Quando ela foi construída para X, né? E hoje ela tem 5X. Você conhece São João da Barra, sabe que os bairros ali, Nova São João da Barra, né? Toda aquela área ali, a própria Chatuba, tudo foi crescendo. O bairro de Fátima foi crescendo muito. E é por isso a construção da estação. Da nova estação. Mas agora, quem administra ali é a SEDAI? Porque há uma crítica... acho que o próprio processo de concessão da SEDAI no estado do Rio de Janeiro foi justamente por isso, que a SEDAI vende a água, mas não quer tratar o esgoto, né? Inclusive, no leilão, o lote de São João da Barra só tinha água e, novamente, não teria esgoto. Então, assim, para São João da Barra, a participação no leilão foi totalmente inviável, né? Mas, em relação ao tratamento de esgoto, realmente, né, a SEDAI não executa. Hoje, quem faz é a prefeitura. Então, a gente faz, né, que não deveríamos fazer. Quem deveria fazer é a SEDAI. E hoje a gente opera todo o sistema.
Nogueira, se deixar, a gente vai até meio-dia. Não, cada um mais interessante e importante do que o outro, e são demandas recorrentes, já antigas, coisa de esgoto, essa coisa toda que a gente sabe muito bem que é para ontem, né? Então precisa muito de encontrar o caminho rápido para encontrar essa solução. Nogueira, você me permite só, Marcela, tem alguns comentários aqui, e hoje não deu para a gente acompanhar todos, até o problema aqui do meu celular não estava conseguindo acompanhar. Tem vários comentários fazendo contestações em relação, por exemplo, manutenção de valões lá na Nova São João da Barra, Sandro José comentando sobre essa questão, Anísio Barcelo falando sobre a obra ali que nós falamos sobre isso na nossa última entrevista, ali da orla de São Pedro, quase que não sai, mas ele veio junto. Na orla de São Pedro, se tem algum avanço ou não. Não sei se não vai dar tempo, porque nosso tempo está até estourado. Se você quiser pincelar rapidamente como que funciona essa questão de limpeza dos canais, da sede também no quinto distrito, são diferentes, como que de quem é essa atribuição, e essa questão lá da orla de São Pedro. Então, a limpeza dos canais, ela acontece pelo programa do Estado, né? E o INEA é o gestor do Limpa Rio. Porém, a gente sabe que o Estado tem uma demanda gigantesca, né? E a gente falou, né, em relação aos recursos. Conversei recentemente com a prefeita Carla Capucci e também a gente já tinha conversado com a prefeita Carla Machado, ex-prefeita, para que a gente pudesse estar adquirindo os equipamentos para fazer manutenção por nós mesmos, já que a demanda do Estado, né, não atende a necessidade do município de São João da Barra. Então, a gente pediu cotação recente de escavadeira Long Reach para que a gente pudesse estar aí fazendo a limpeza desses canais. Então, é uma preocupação, sim, e é uma responsabilidade, sim, muito grande da gente estar aí com a população resolvendo o problema. Pleitear a INEA, que tem o programa específico para isso, a gente fez dezenas de vezes. Mas eu acho importante falar, e aí a outra demanda foi sobre a orla do São Pedro. São Pedro, nós licitamos o projeto, né? E está em fase, aí eles houveram, né, as entregas desses relatórios. O Estado, numa desse pacote do que o Estado vem trabalhando com os municípios, prometeu o recurso para executar. Na verdade, ele prometeu fazer a obra com base no projeto apresentado. Então, nós tivemos na sexta-feira passada a entrega do projeto licitado e nós apresentamos, está em fase de análise desse projeto pela Engenharia Civil da Obras, né, pela análise de projetos, para que a gente possa ter, né, se precisa de adequação ou não, se está aprovado ou não, a gente poder estar encaminhando para o Estado para que a gente faça aí, né, a obra. Mas é um interesse muito grande, aí eu volto a falar da execução dessa obra. Então, o Estado, né, fazendo ou não, o município vai executar de qualquer forma esse projeto que a gente licitou. E aí eu gostaria só de dar uma pincelada final, de falar que a Secretaria de Meio Ambiente avançou muito no último ano. Nós fizemos um programa, regulamentamos muitas ações que a gente não tinha regulamentação. Lei municipal, né? Decreto municipal. Então, a gente tem hoje o Programa de Educação Ambiental, que é um programa que a gente faz em parceria com a educação e com a sociedade. Nós temos o programa de coleta de embalagem de agrotóxico, de coleta de pneus, de coleta. Agora vamos implantar na Semana de Meio Ambiente, que aí era a pauta, né? De convidar a população para participar da nossa Feira de Meio Ambiente, que vai acontecer no dia 10, no Espaço da Ciência. Os alunos estão participando, a gente está com um projeto muito bacana com os alunos da rede municipal, do segundo segmento, e de todos, e a gente vai ter os empreendedores lá, né, participando dos estandes. Sejam convidados também a Folha para participar e a população. E a gente vai implantar, né, Horta na Escola, né, a gente retoma agora, né, com o programa Horta na Escola, instituído por decreto, então com um programa muito bacana, e a gente está trabalhando muito para a gente está escrevendo, né, o nosso programa de coleta seletiva, para a gente resgatar um processo, né, de questão de segregação de materiais, que a população entenda que o resíduo doméstico pode ser segregado e a gente pode gerar renda para os catadores, incluindo os catadores nesse processo, que a gente pode vir aqui falar disso quando ele estiver constituído, que a gente está, eu passei o final de semana lendo o nosso programa e fazendo umas considerações. A gente está nessa fase aí de conclusão com o apoio da Secretaria de Estado de Ambiente. Então, a gente vai avançar muito nas questões ambientais, na gestão dos resíduos, na questão do saneamento básico e em toda a questão de proteção ambiental no município de São João da Barra. Secretária, é aquela história, as demandas são grandes, naturalmente que essa pauta cara que é o meio ambiente rende muitos comentários, rende muito engajamento, e isso é que a gente gosta de ver, o que antigamente não era assim. As pessoas não se preocupavam tanto com esgoto, né? Ou pelo menos não demonstravam.
Quero agradecer muito aí a sua presença, obrigado, né? Que tenha um dia produtivo. Para nós, a entrevista, acredito, tenha sido muito produtiva, muito boa, e que na Semana do Meio Ambiente a gente naturalmente vai poder acompanhar também de perto lá. Obrigada. Boa sorte, muito obrigado. Obrigada. Neto? Opa, agradecer a Marcela pela disponibilidade. Sei que não é fácil ter que acordar na madrugada para vir para cá, né? A gente sabe como que é, porque já fiz muito isso, de vir de lá direto pro programa, né, Nogueira? E essa época também, a estrada, a gente brinca, mas essa época a estrada é muito perigosa, sobretudo questão de sereno. Lembro quando eu trabalhava já como editor-chefe do jornal, editor-geral do jornal, saía 3 horas da manhã, pegava a estrada para Tafona e voltava cedo para cá, pegava sereno na ida e na volta. Graças a Deus, sem contar com os animais da pista, que é um problema de martislagem, a Barcelos, que é um problema constante. Mas enfim, a gente sabe que é difícil vir de lá para cá. Tem tentado encaixar alguns secretários toda semana, mas vamos ver se na próxima a gente consegue encaixar um outro para falar sobre outros assuntos. Mas agradeço demais, Marcela, e já deixo aberto um convite para uma próxima oportunidade, sobretudo esse debate que a gente pensou aqui, né, Nogueira, de trazer pessoas também relacionadas à questão de avanço do mar, e é uma pauta que não se esgota, como o Nogueira falou, e eu falei aqui, se deixar a gente vai até meio-dia e tem assunto para isso. Obrigado, Marcelo. Agradeço a oportunidade, Arnaldo, e a Folha da Manhã, né, ao Cláudio, e me coloco sempre à disposição, estou aí para a gente discutir sempre, né, a colaboração sempre é muito importante, e agradecer a presença do meu subsecretário, Alex Ramos, que está aqui comigo hoje, exato, né, por favor. que é um parceiro na Secretaria de Meio Ambiente. Quero agradecer a todos os colaboradores, amigos da Secretaria de Meio Ambiente, que somos unidos, uma grande família, trabalhamos em prol da população, né? Agradecer aí a nossa eterna prefeita Carla Machado pela oportunidade de me colocar, né, nessa oportunidade de trabalho, porque a gente está aqui à disposição em servir a população, e a nossa prefeita Carla Capucci, a toda a nossa gestão, os amigos, colegas secretários. Quero agradecer os comentários, né, dos participantes aí nas redes sociais, né? Eu acho que a população tem que participar mesmo, né? A gente absorve muito bem todos os comentários e as críticas são sempre construtivas, e a gente assimila muito bem nosso sistema democrático, a minha formação, a história, né? E dentro disso, o desejo da participação da população e a opinião de todos para contribuir numa gestão coletiva, né? A gestão pública é isso, a gestão é pública, onde todos podem colaborar e a gente pode assimilar tudo isso e inserir nas decisões, no rumo de prioridades para a população. Tá certo. Então, vamos lá, vamos cuidar bem da nossa querida São João da Barra por inteiro. E debatendo e discutindo, ouvindo aí a população e ouvindo, claro, cada um na sua área, que a gente vai encontrar sempre boas soluções. Todos, muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui no Folha no Ar. Amanhã, Neto, de volta às 7 da manhã. Quando for com a secretária assim, vamos começar às 6. Aí ela não vem de jeito nenhum. Ela vem. Tá bom, secretária. Ou podemos ir até às 10 e aí a gente já passa lá com Betânia. Tá bom, Neto? Bom dia. A gente vai para RH. Bom dia, Nogueira. Mais uma vez, obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal de São João aí acompanhando e participando junto com a gente. E, Nogueira, a gente não vai ter tempo de entrar no noticiário, mas tem a manchete do jornal Folha 1, notícia importante que, inclusive, foi destaque no Bom Dia Rio. Agora pela manhã, deve ter sido destaque também no Bom Dia Brasil, a operação da Polícia Federal, Operação Falso Positivo, que investiu em um esquema criminoso de estudantes de medicina em Campos, também abrangendo os municípios de Itaperuna e São Francisco de Itabapoana. O nome sugestivo da Operação Falso Positivo é que haveria falsificação de documentos para conseguir bolsas integrais. Então é velho isso. É antigo isso. São João da Barra agora, por exemplo, volta com bolsas universitárias e o critério de pesquisa tem que ser muito bem feito para que não caia em casos como esses, entendeu? É algo que precisa ser muito bem averiguado. E a gente está acompanhando, tem coletiva da Polícia Federal daqui a pouquinho às 10 horas, e a nossa equipe, a Dora Paulo, o Genilson Peçanha, já estão lá posicionados também para ter mais detalhes no portal folha1.com.br. Isso é terrível. Isso teria que ser uma punição que depois, se eles de fato virassem médicos, deveriam trabalhar um bom tempo aí de graça para a população. Filho de fazendeiro, não sei dessa vez, mas já houve filho de fazendeiro de grandes propriedades falsificando documentos. Um absurdo.
São 9h24. Você segue ligado aqui na Folha, amanhã de volta às 7h, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Escolha investir com quem caminha